Olá, boa tarde, boa noite para você ligado na tela da TV Buritis e também através das redes sociais da TV Buritis. Obrigado pela sua companhia. Começa mais um programa que debate o agronegócio, é o Agrodebate, e hoje a gente vai discutir sobre um assunto que tem tirado o sono do produtor rural. Já falamos sobre isso anteriormente, mas hoje o assunto vai ser aprofundado um pouquinho mais, que é o atraso das chuvas, né, que tem prejudicado o produtor rural, já que lá na frente ele tem um período, né, que ele não pode plantar, que a área dele tem que ficar livre, então isso faz diminuir a janela do plantio para outras culturas, ou seja, aquele produtor que está plantando agora, ele se preocupa com a safra lá da frente. Mas eu não sou especialista nesse assunto, nós vamos conversar com duas pessoas que entendem muito bem sobre isso. Então, está começando mais um Agrodebate. Vamos debater o agronegócio? Já chamo minha amiga Daiane Kirnev para falar sobre esse assunto, né, Daiane? Continuamos, já que a gente teve um pouquinho de chuva, o produtor rural, ele acaba se aliviando um pouquinho, mas no final das contas ainda continua com o sono leve, né, por conta dessa falta de chuva. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos os telespectadores. É o que a gente já vinha alertando, né? O produtor rural ele sempre tem um planejamento, uma programação. E daí já começa a vir os boatos, e esses boatos sempre têm algum fundamento, né? Às vezes por uma previsão meteorológica, e já começa ali a vir uma preocupação. Quando iniciamos sobre esse assunto, as preocupações ainda eram sutis, né? Ainda eram meras especulações, porém hoje, já com dados, né? Esse atraso já é real e ele já tem tirado o sono, sim, do produtor rural. Daiane, tem dados do IMEA, estou até com eles abertos aqui, ó, que mostram que esse é o pior resultado das últimas 5... Aliás, resultados não, é o pior atraso das últimas 5 safras, de acordo com dados do IMEA. Apenas 2,09% das áreas previstas para a safra 2024-2025 foram semeadas, abaixo da média das últimas 5 safras, que era 9,47% para esse mesmo período no ano passado, por exemplo. Deixa eu entender melhor aqui, abaixo da média das últimas 5 safras, de 9,40%. E do mesmo período do ano passado, quando o plantio estava concluído em 14,25% da área. Ou seja, uma diferença muito grande, de 2,09% para o ano passado, que estava concluído 14,25%. Será que é motivo de preocupação aí? Jossan, é algo que vem preocupando porque vai fechando um pouco a janela, né? Claro que quem planta algodão está mais preocupado, já está ali pensando se vai plantar soja ou não, mas quem planta milho talvez ainda não esteja tão preocupado, né? Mas nada melhor do que a gente falar com um especialista sobre isso, não é? Então, vamos lá convidar a Maruzan Ferreira Barbosa, engenheiro agrônomo, e também já participou aqui em Itapurá, né, Maruzan, de organizações, de entidades que contribuem muito com o agronegócio, mas hoje fala como engenheiro agrônomo conosco. Maruzan, obrigado por ter aceitado o nosso convite e por participar aqui conosco. Eu já faço essa mesma pergunta que eu fiz para a Daiane, né? O produtor rural está perdendo sono por conta desse atraso. Tem gente que a gente até já mencionou aqui em outros programas, que tem o benefício ou fez um investimento do uso de pivôs, né? Que isso acaba dispensando a chuva, que é algo natural, que vem aí, mas não é todo produtor que pode com isso, né? E também vai levar custos, isso tudo dificulta. Então, o produtor rural está perdendo sono por causa dessa falta de chuva? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Gilson. Boa noite, Daiane.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesta noite e contribuir um pouquinho. Realmente, Jussan, para os produtores que plantam algodão, já começa a ficar bastante preocupante, porque a janela ideal para algodão é até dia 15 de janeiro. E a chuva realmente atrasou bastante esse ano. O ano passado a chuva chegou, uma chuva assim, meio geral na região no dia 17, dia 18 de setembro. E infelizmente esse ano a primeira chuva boa chegou para nós no dia 30 de setembro. Então, o plantio na nossa região está bem abaixo do que se fez nas safras anteriores, né? E para os produtores que plantam algodão, a janela já fechou bastante, fica bastante estreita, né? Porque tem muitas áreas que foram destinadas, estão sendo planejadas, né, para plantio de segunda safra de algodão, e com esse atraso de chuva fica comprometido. Para a janela do milho, nem tanto, porque o milho a gente tem aí até o dia 20 de fevereiro para efetuar o plantio, então ainda tem uma folga. Mas se as chuvas não normalizarem, com certeza a gente terá uma perda significativa na segunda safra. Daiane? Maruzan, você falou muito bem sobre isso, e aqui a gente tem uma cultura que normalmente é plantado duas culturas só durante o ano safra, né? A soja e depois ou o milho ou o algodão. A soja, para ser plantada, o máximo do ciclo dela ali, o mínimo, né? É mais ou menos em torno de 90 dias. Então, se a pessoa já começa a fechar esse plantio, você acha que pode ter uma redução de área de plantio de soja por consequência desse atraso de chuva, Maruzan? Se a gente continuar com o tempo, com as chuvas irregulares, igual a gente viveu até no dia de hoje, eu acredito que a área de algodão poderá ser comprometida, ou até mesmo a soja, né? Porque se atrasar muito, como a soja, ou as variedades mais precoces são de 94 a 96 dias, aí o produtor que tem compromisso com o algodão, que o algodão é uma cultura que tem 2, 3 comercializadas, poderá deixar de plantar e entrar direto a partir do vazio sanitário que for liberado no mês de dezembro, janeiro, plantando algodão. Aí nós vamos ter que até aí os próximos 10, 15 dias, a gente vê. Se a chuva normalizar, ainda está apertada a janela, mas eu acredito que a maioria dos produtores consigam plantar a soja. Agora, se a gente faz uns 10 dias de atraso, eu acredito que áreas poderão ficar em pousio e vai para a cultura de algodão direto lá no final de dezembro. Maruzan, existe um plano B para esse produtor ou ele fica aí seja o que Deus quiser? Não, esses produtores que plantam algodão, se a chuva atrasa, eles têm o plano B, né, que é deixar a área em pousio, não se planta soja, aí coloca uma palhada agora em cima, joga um milheto, normalmente é milheto que eles jogam nessa área, que o milheto é muito rápido, com 45 dias ele forma uma boa palhada e entra com o plantio de algodão direto na última quinzena de dezembro. Isso aí é de praxe já para os agricultores que plantam algodão. Agora, com esses materiais precoces, né, hoje a soja, de uma maneira geral na nossa região, todas as variedades que foram adaptadas para nós, teve um ciclo encurtado aí, de 25 até 35 dias. Os materiais hoje, grande parte deles, o ciclo é de 105 a 115 dias. E isso, pensando na cultura do milho, eu ainda não vejo nenhum problema. Mas na cultura do algodão, se a gente ficar 10 dias aí com as chuvas irregulares do jeito que está, com certeza os produtores que trabalham com essa cultura
vão ter que executar o plano B, no meu ponto de vista, que é deixar essas áreas sem ser cultivadas com soja e entrar direto com o plantio de algodão na última quinzena de dezembro. Daiane, outro problema que o produtor enfrenta é para conseguir crédito nesse momento, né? Realmente há um atraso o plano safra de crédito já veio tardio, né? Veio depois do momento que normalmente vinha, veio com redução e agora, segundo as notícias, eles estão sendo reduzidos e não estão saindo, né, Marusan? Você tem notícias também sobre essa redução, esses cortes dos planejamentos, dos investimentos pelo governo? Na realidade, o Plano Safra esse ano foi anunciado há 30 dias de atraso. Normalmente, o federal anunciava o Plano Safra entre o dia 15 e dia 20 de junho, porque o Plano Safra era para ser implantado em julho. Esse ano, ele foi anunciado no final de julho e com as explicações que a gente tem, que com as dificuldades de pagamento de alguns custeios e alguns investimentos dos produtores na atual safra, em função da queda de preço das commodities, o dinheiro não chegou no Banco Central, né, e o Tesouro está com dificuldade de levantar recursos para repassar para o Banco Central, ou para o Banco Central mandar esse recurso para atender esta safra para as instituições que trabalham com crédito rural. Então, o percentual de agricultor que está sendo atendido está muito abaixo dos anos anteriores. Tem muita propaganda, muito marketing no crédito rural sobre os volumes, né, de valores disponibilizados, mas o dinheiro não está chegando nas instituições. A gente tem proposta aí que tem de custeio, que numa situação de normalidade, 3, 4 dias, seria operacionalizada, posta aí nas instituições que tem mais de 40 dias aguardando recurso e não veio. Isso para custeio. Para investimento, nós temos proposta nas instituições que já estão lá há 4 meses e ainda não foram atendidas. Mudou o Plano Safra, tivemos que fazer reajustes nas propostas em função da mudança nos valores das taxas de juros e às vezes até de prazos, que foi flexibilizado em alguma linha ou diminuiu em outra linha, mas até o momento a gente está tendo muita dificuldade de contratação desse crédito perante as instituições que operacionalizam o crédito rural. Viu, Maruzan? Agora, só para eu, como a pessoa que não entende do agronegócio, para que facilite o entendimento, por que é que esse crédito é tão importante? É muito dinheiro movimentado, o produtor ele não tem esse dinheiro, ele precisa da ajuda desse crédito para que ele consiga uma nova safra, e por que é tão importante assim? Na realidade, vou citar como exemplo um produtor aí que planta 3.000 hectares de lavoura de soja. Isso aí é uma empresa que movimenta aí cerca de 20, 25 milhões de reais. Então, isso é muito alto. E o produtor, ele dispõe de todo esse recurso para fazer o custeio da sua lavoura. Então, esse recurso para o custeio da safra que começou a ser plantada, ela vem fornecida por algumas multinacionais, uma parte é do próprio produtor e outra parte o produtor normalmente busca no crédito rural para poder fazer esse custeio da lavoura até vir a produção, para poder honrar essa parte que ele buscou do crédito nas instituições, tanto privada como pública, e recuperar o seu capital que é investido. Maravilha. Para você ter uma ideia, hoje o custeio da lavoura de soja aqui, Jossan, é na faixa de R$ 4.500 por hectare. Fica fácil para entender, né? É muito dinheiro que movimenta, né? Além de
incertezas também, que vem por aí, fica mais fácil, ao invés de desembolsar o dinheiro todo de uma vez, conseguir uma linha de crédito que vá levantar a grana para que ele vá pagando parcelado, mais ou menos isso? Na realidade, a gente tem até no nosso meio, somos pessoal, vamos falar assim, um empresário mais do mundo, porque ele compra milhões na terra, esperando que vai chover, esperando que vai dar, esperando que tudo corra certinho, para chegar lá ele ter uma boa produção, que não tenha nenhuma perda, que ele consiga honrar todos os compromissos e ter um lucro para sustentar o negócio e a família. Então, vamos falar assim, é um investimento de milhões a céu aberto, com todos os riscos que a natureza oferece e, de uma maneira geral, hoje já tem até algumas instituições fazendo algumas modalidades de seguro que dá uma pequena garantia para o produtor, mas de uma maneira geral, todo o risco é assumido pelo empresário rural. Então, qualquer problema que tiver na sua lavoura, é ele que vai arcar com todo o investimento que foi feito, né, e os compromissos por essas instituições. Quando você busca esse crédito, você deixa uma grande parte do seu patrimônio lá em garantia sobre o recurso que você está viabilizando para fazer a sua atividade. Tem que ter bastante coragem, né, Daiane? Não, coragem é pouco ainda, sabe? Para a gente falar sobre todo investimento. Imagine você ter uma empresa e jogar a céu aberto milhões, né? Ficar esperando a chuva, ficar esperando sol, né? Então é muita coragem, não é pouca não. E outra coisa que a gente já conversava é que pequenos e médios produtores muitas vezes esperam, pega esse custeio, né? Plantam o custeio para pagar na safra, Jussan, não é parcelado não. Eles pegam, compram o produto, colhe o produto, né? E depois já pagam. E eles esperam sempre esse custeio para poder girar o negócio deles. Eles esperam todo ano receber esse custeio. Então, o que significa não sair esse custeio do banco com juros baixos? Significa, muitas vezes, que esse plantio vai ter um custo maior, porque eles vão ter que buscar junto à revenda. Maruza, você poderia explicar um pouco melhor para a gente sobre isso? Olha, Daiane, é interessante essa questão do custeio, né? Porque normalmente o vencimento das operações de custeio ocorre 60 dias após o final da colheita. Então, os consultores que trabalham com crédito rural, ele tem a obrigação de fazer laudo com a instituição financeira e informar o crédito ao final da colheita. E no momento que é protocolado esses documentos informando o final da colheita, a partir dali o produtor tem 60 dias para começar a efetuar o pagamento. Que se você oferecer um recibo de depósito e mostrar que o seu produto está armazenado no armazém geral, você consegue parcelar ele em 4 vezes. Se você vendeu ele para uma multinacional, entregou numa multinacional que você não consegue entregar nas instituições com recibo de crédito, ou de depósito na sua produção, ele vence 100% 60 dias após o final da colheita. Então, é interessante assim, você recebe uma ajuda, mas vem o dinheiro com juro um pouco mais baixo, por trabalhar e se tratar de produção de alimentos, mas o produtor tem que ter um fluxo de caixa interessante, tem que ter uma organização administrativa muito boa para ele manter o crédito e conseguir trabalhar. Porque vacilo, ele perde o crédito, e se ele perder o crédito, ele já não consegue mais acessar esse recurso. Agora eu fiquei até na dúvida também, né? Da Daiane, se quiser complementar também, que talvez até saiba responder um pouquinho meu pensamento aqui. E se pode acontecer do produtor não conseguir um crédito como esse? E se ele não conseguir, o que é que acontece? Daiane, eu acho que você podia complementar e já passar para o Maruzá aí
a bola daí? Pode e acontece muito, Jossan, por inúmeros fatores. Inúmeros fatores determinam que esse atraso, por exemplo, muitos produtores estão esperando ainda. Então, o que significa esse atraso? Significa que esse produtor não vai ter acesso ao crédito e precisa ter produto, porque agora ele já tem que estar com o produto dele na lavoura. Aí o que acontece também é que o custo dessa produção aumenta significativamente, porque ele vai financiar direto com as empresas. E os juros das empresas é um juro de mercado, é um juro mais alto. Inclusive, tem notícias, no Notícias Agrícolas, estava informando que o custo de produção esse ano está muito mais elevado. Eu acredito que seja grande parte decorrência desse fato do atraso desses investimentos, né? Dessas negociações, desses custeios que são atrasados por parte do governo. Maruzan, consegue dar um patamar disso aí? Essa limitação de custo, Jossan, ela acontece e o produtor, quando entra nessa restrição, ele vai cair na mão das empresas privadas. E as empresas privadas, para esses produtores, normalmente elas fazem um pacote com o penhor da safra, e o produtor é obrigado a entregar toda a safra dele para essas empresas, e esse custo fica bem mais elevado. Então, se você pegar, assim, vamos falar em relação à produção, o nosso custo em relação à produção, aqui, de uma maneira geral, ele gira de 40 a 42 sacos por hectare. Esses produtores, com essa limitação de crédito aí, o custo dele vai ficar aí entre 47 e 48 sacos por hectare. Então, ele vai ter 5, 6 sacas a mais de produto de acréscimo no custo de produção. Isso em função de juros e em função da limitação, né, e do risco do crédito do próprio agricultor. Então, é uma situação muito delicada e que a nossa região tem alguns casos pontuais e, infelizmente, eu acredito que com esse crédito, alguns deixarão alguns talhões sem ser plantados, algumas propriedades poderão ficar sem ser cultivadas esse ano em função dessa restrição do crédito do proprietário e da limitação de crédito no mercado, tanto na área pública como na área privada. E quem que é o ganhador, vou usar aspas, desse financiamento, assim, dessa verba? É o primeiro da fila ou existe uma avaliação? É o produtor X, o produtor Y, esse aqui, quem é que sai como vencedor nesse crédito rural aí? Existe uma metodologia que o pessoal comenta aí nas instituições financeiras que fala-se Acordo de Basileia. E esse Acordo de Basileia é uma classificação que é dada sobre o histórico de cada produtor. Aí essa classificação vai de A, B, C, D. Normalmente o produtor, quando chega no risco D ou no risco E, ele já vai ter muita dificuldade de financiamento. A maior parte das empresas não disponibiliza crédito para ele. Então isso é uma situação bem complicada, né? Que dificulta bastante. E cada produtor, cada empresa tem a sua metodologia de fazer os cálculos de risco e estabelece as condições para cada agricultor nesse sentido aí, de como que ela pode atender, o que ela pode atender e as garantias exigidas, como que elas trabalham. Então, isso que torna esse crédito mais caro. Então, o produtor que tem o maior risco de ter dificuldade lá na frente é o que tem um custo mais elevado. Infelizmente, isso é com os mais pequenos, aqueles médios que de repente não têm uma boa gestão ainda profissionalizada do seu negócio, que em algum momento ou outro comete algumas falhas no planejamento e passa por essa dificuldade. Por isso que a gente está vendo uma transformação na nossa região. Os pequenos e médios
estão desaparecendo e os grandes grupos econômicos, né, estão assumindo essas áreas, arrendando, pagando um valor no arrendamento da área e cultivando essas áreas. E antigamente, aqui, o produtor maior que tinha plantava 4.000, 5.000 hectares. Hoje nós temos grandes grupos aí no município já cultivando 25, 30 mil hectares. Isso é ruim, essa concentração. É muito ruim para a cidade e para a região inteira, né? Porque essas empresas grandes, os escritórios estão em Cuiabá, estão em Rondonópolis, e a parte de aquisição de insumos e peças, o custeio, né, os produtos de custeio dessas empresas são feitos tudo lá nos escritórios centrais, e que sobra para o município vai ser só o funcionário dele que no final do mês vem aqui, vai na lanchonete uma vez por mês e vem no supermercado fazer uma comprinha pequena. E essas empresas não movimentam o mercado local. Daiane? Maruzan, isso que você falou é uma grande realidade que a gente tem sentido na pele. Esses grandes grupos, eles conseguem comprar num preço muito acessível e muitas vezes eles mesmos conseguem exportar. E a gente tem visto que às vezes o lucro do produtor tem ficado tão baixo, tão apertado daqueles produtores menores, que eles estão arrendando, porque muitas vezes arrendar está trazendo mais lucro do que ele ficar plantando, ficar o ano inteiro ali trabalhando na terra. E eu gostaria de que você falasse também, essa concentração de mercado, elas são muito ruins para os municípios, né? Eu acredito que ninguém quer isso para o município. E o que o produtor pode estar fazendo para ele não ficar com um risco alto, para ele não perder esses financiamentos? Ô, Daiane, eu acho que você já explicou, né, na própria questionamento seu, você já está explicando, porque o produtor é pequeno, o custo de produção dele, do custeio dele é maior, porque ele vai comprar de uma empresa que está instalada aqui na Tapurá. E essas revendas, o que acontece? Ela compra da multinacional. E tem as transações que são feitas entre a indústria que produz o químico para essa revenda e essa revenda para o produtor. E isso tem os custos, né, que são acrescidos, porque a indústria fatura para a revenda vai faturar o produtor. Então, tem os impostos que são incididos nessas transações e isso é repassado para o produtor, além da margem de lucro da empresa que está instalada aí, que ela precisa fazer o custeio dela também, que ela vai embutir sobre o produto. Enquanto os grandes grupos compram volumes muito significativos e os volumes para eles saem direto da indústria para eles, né? Então, por essa razão, o custo deles é diferenciado e, com certeza, eles têm o custo bem mais abaixo dos nossos agricultores aqui, vamos falar do pequeno e do médio. E isso, no sistema capitalista, causa uma diminuição grande de receita, né? E leva ao que você falou, né, do produtor acabar fazendo a opção de arrendar a sua área, porque ele trabalhando na área nessa situação que comentou aí, ele não consegue ter um retorno financeiro igual ele arrendar a sua própria área com um grande grupo desse. Porque aí ele vai receber 10, 12 sacas de produto livre todo ano, e ele cultivando, muitas vezes não sobra isso. Não sei se respondi o seu questionamento, mas no que eu entendi do seu questionamento, eu acho que esse é o raciocínio para explicar. O meu áudio acabou, Maruzan, o meu áudio acabou travando, mas eu tinha pedido também para você qual que é a forma do produtor rural fazer para ele ficar com um bom cadastro para garantir esses custeios com baixo custo, para ele ser classificado lá perante a instituição financeira como A ou no máximo B. O que ele faz para ele garantir esses custeios com juros menores? Na realidade, isso daí está relacionado à pontualidade dos pagamentos, do relacionamento com ele, com a instituição financeira, né? Ele não pode
ter nenhuma restrição. Vamos citar como exemplo, ele tem que ter um cuidado de não ter um cheque devolvido, para aqueles que ainda usam cheque, ele tem que ter um cuidado de não ter um Serasa, não ter nenhum protesto. Tá? Isso tudo, quando acontece, fica anotado no cadastro dele lá e passa a ser restrição e vai diminuindo o risco. Outra coisa que estabelece isso também é a condição de receita dele. Por exemplo, se ele é um produtor pequeno, mas que consegue ter um bom padrão tecnológico, que consegue ter uma produção boa dentro da sua propriedade, que te deixa uma margem líquida boa, isso também reflete nessa classificação de risco dele. Agora, se ele é um produtor que, de repente, em algum momento aí dentro do ano agrícola, ele não consegue ter esse controle de algum fator ali que possa ter uma restrição na produção, que vai ter um atraso de crédito, que vai ser preciso renegociar um investimento, um custeio, tudo isso pesa e pesa muito. Tem alguns agricultores que, por uma dificuldade ou outra que aconteceu na safra anterior, aí, por falta de chuva, aí não teve produção, teve que renegociar alguma operação de investimento ou de custeio, automaticamente, no momento que ele renegocia, ele conseguiu diluir essa dívida para 3 safras ou até 5 safras, mas aí já para um novo crédito ele já não consegue acessar. Maruzan Ferreira Barbosa, engenheiro agrônomo, foi ótima conversa com ele, né, Daiane? Muito boa, muito esclarecedora. Maruzan, muito obrigado pela sua participação hoje por aqui. A gente agradece imensamente por ter topado o convite. Esperamos tê-lo outras vezes por aqui. Ô, José, eu estou à disposição, agradeço a oportunidade da gente conversar e, de repente, esclarecer alguns assuntos aí para vocês e para o telespectador da TV Buriti. E estamos à disposição. Em outro momento, aí, dentre outros assuntos aí, que se a gente dominar e vocês entenderem que a gente tem condições de retornar aqui para a gente conversar, estou à disposição. E, no mais, uma boa noite a todos. A intenção é essa, esclarecer tudo, mandar informação para todo mundo. Valeu, Maruzan, um abraço, obrigado. Daiane, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta para tentar entender também um pouquinho mais por que os chineses estão preocupados com esse atraso das chuvas aqui no Brasil, né? Segura aí que a gente volta já já. Seis horas e 31 minutos pelo horário local aqui em Itapurá, no estado de Mato Grosso. Eu estava olhando ali fora antes, parece que veio uma chuvinha. Eu estou tentando abrir aqui a previsão do tempo no meu computador para ver se a gente tem uma expectativa. Eu acho que aqui em volta está chovendo. Daiane, já está comigo aí? Será que chove hoje? A gente falando de seca, de repente chove? Eu acredito que chove, as previsões são de chuva, né, Jussan? Estamos aí na expectativa para que chova o quanto antes, para que regularize essas chuvas, né? Mas enquanto não vem, a gente vai discutindo a seca, né? Nós vamos discutindo o que acontece, né, com esse atraso e as consequências, né? Porque é um mercado muito complexo, né, Jussan? Você vê a China já está preocupada com esse atraso, os produtores já estão desacelerando os contratos, a tendência é de mudança de mercado, então envolve bastante coisa esse atraso. Então vamos convidar alguém que é especialista em negócios, né? Ele que já participou por aqui, eu conheço bem, você de casa também já conhece ele. O Denir Zancanaro Bianco, meu pai, vamos lá colaborar conosco, seja bem-vindo mais uma vez. Quer dizer que o chinês, então, ele já está preocupado porque esse atraso do plantio da soja dessa safra aqui 2024-2025, além de causar dor de cabeça hoje para o produtor rural, já está deixando o chinês de cabelo de pé também? Boa
convite novamente para a gente estar aqui junto com vocês. Os chineses realmente eles se antecipam mesmo nessas aquisições deles, justamente para, de repente, eles pagarem um preço menor nessas mercadorias que tanto eles necessitam, né? Não deixar que o mercado depois explore eles. Mas vamos ver o que é que dá. De repente, a regulamentação da chuva de agora não vai impactar tanto nos preços dessas commodities. Daiane, a gente vinha falando que são dados, né, que mostram, inclusive, a gente tem uma imagem aí, né, da Pátria, que resume bem o que a gente estava falando, que é os números da safra, do plantio, da semeadura, da soja dos últimos anos. Eu falei no bloco anterior, na conversa com o Maruzan, que esse é o quinto ano esse é o pior, é o maior atraso dos últimos 5 anos. Pronto. Esse é o maior atraso dos últimos 5 anos, nunca esteve tão atrasado assim, né? Daiane, você quer complementar informações desse quadro que nós temos aí na tela? Sim, Jossan. Esse mesmo quadro, em anos anteriores, ele estava bem mais evoluído. A gente consegue perceber que o estado que mais evoluiu em plantio foi o estado do Paraná, que lá as chuvas já estão mais regulares há algum tempo. Em seguida vem o estado de Mato Grosso do Sul, e o nosso estado ali, como a gente pode observar, está bem baixo, e outros estados nem começaram ainda. Então, essa regularidade de chuvas, ela tem acontecido mais fortemente só no estado do Paraná. E a gente sabe que o Paraná não tem um grande volume, né, de plantio em consideração ao Mato Grosso, né? O Mato Grosso é o maior produtor. Então, se a gente for analisar esses mapas, esses dados em relação a anos anteriores, já é preocupante, sim. Então, o mercado chinês está atento. Ele faz essa compra antecipada para garantir o preço e para garantir também o produto, né? Para que não falte produto, haja visto que a demanda deles é bem grande. Então, atento a isso, muitas vezes eles vão procurar até uma fonte alternativa de produtos, né? Vão lá procurar nos Estados Unidos, vão procurar na Argentina, muitas vezes para suprir essa demanda, porque com o atraso das chuvas acaba atrasando inclusive o fechamento de contratos, né? Alguns produtores estão esperando para ver se vai subir ou se vai conseguir plantar efetivamente toda a quantidade, né? Esperando ali dar a regularidade das chuvas, isso é muito importante. Então, se a gente analisar esse mapa ali, realmente é preocupante saber que só o Paraná plantou uma quantidade significativa comparado aos últimos 5 anos. Eu vou aproveitar e já fazer uma pergunta para o meu pai, porque é que o chinês ele fica tão esperto, ele depende, porque que tipo de produtos que o chinês usa da soja, por exemplo, ele produz óleo de soja, são outros subprodutos, ou porque o chinês é tão esperto assim, né? Ele é inteligente, o brasileiro ele não é tão esperto assim, ou o brasileiro também é esperto que nem o chinês? Não, Jostão, os chineses eles têm uma grande quantidade de pessoas, então eles têm que garantir o alimento dessas pessoas. Mesma coisa, vamos dar um exemplo nosso aqui. E o governo chinês, ele compra para toda a população de lá. O que é que nós aqui, o que é que para eu, você, Daiane, vai impactar esse atraso aí de 10, 15 ou 30 dias no plantio da soja? De repente vai ficar até mais caro o álcool que você usa no seu carro. Por quê? Porque nós vamos plantar agora a soja com um atraso, a janela nossa é muito bem definida, nós plantamos e colhemos aí praticamente em 100 dias a soja, e aí o milho, quando você faz a safra do milho, para você produzir bem, esses primeiros dias de janeiro, para você plantar, você produz muito bem. Por quê? Porque lá em abril, março, no final, as chuvas já são bem restritas. Então, nesses dias aí, mais no final,
seja uma semana ou duas, de repente, que você plantar, uma semana antes do que você plantar antes, é o resultado de 10, 15, 20 sacos de soja por hectare que você vai colher mais. Como nós temos um grande consumo hoje no mundo, principalmente no Brasil também, do milho, em virtude do álcool, automaticamente todas essas indústrias de álcool aqui, principalmente no nosso setor, aqui na nossa região, elas precisam de todo esse milho para eles moerem, para se transformar isso em álcool ou DDG, que seria o alimento também para frango, para suínos e para gado. Eles, se produzir aí em torno aí de 20% a menos, automaticamente o preço é 20%. Isso é uma conta assim, meia rústica, mas é verdadeira. Quando você colhe menos, o preço, a mesma quantidade que você produz menos, vai ser o valor que vai ser aumentado no preço final. Aí impacta o quê? De repente no álcool. Você fala as carnes também. O frango, ele sai a alimentação do frango, 80 e poucos por cento é milho. O próprio gado, o próprio suíno, o suíno também, 80 e poucos por cento do consumo do suíno também é milho. O gado, nós não temos tanto comportamento, às vezes em pastagem, então, de repente, o consumo do milho é menor. Porém, todos esses consumos aí, eles são praticamente já definidos. Nós precisamos produzir essa quantia nossa de soja e de milho para que tenhamos essa produção. Os chineses, como eles têm uma quantidade de 1 bilhão e poucas mil pessoas, eles se preocupam muito, porque se eles não tiverem esse alimento, ou esse soja, esse milho, para eles tratarem, para produzirem esse alimento, automaticamente vai ter uma crise muito grande para eles. Né? Então, por isso que, de repente, esses preços vão impactar. Tomara que a chuva que agora parece que está vindo hoje aí, tomara que ela venha e que se regularize, que automaticamente o nosso produtor também, não é bom para o nosso produtor produzir menos, porque pode, aquilo mesmo que eu falei, vai aumentar o preço, então o produtor tanto faz, se produzir 10 sacas vendendo a 120, ou se ele produzir 8 e vender a 150. Mas não é assim. O produtor também, ele já comprou uma terra, ele já fixou, já tem quantidade de soja comprometida, já tem quantidade de milho comprometida. Então ele tem mais do físico comprometido, porque ele gosta disso, porque ele define já um custo para ele. Tanto na compra de imóveis, como muitos, a Daiane também sabe disso, muitos fecham um pacote, troca-se. Tanto as sacas, eles recebem o adubo, eles recebem veneno, eles recebem tudo, por tantas sacas de soja na contrapartida. Então, o bom seria para nós que produzisse mais e bem melhor, para que todos assim teríamos mais emprego, o caminhoneiro também vai ter mais serviço para puxar, e assim por diante. E nós, como consumidores, lá no final, seja do álcool, seja do frango, seja da carne, não venhamos a padecer cada vez mais e nos custe mais e mais. Daiane, às vezes a gente nem pensa tanta coisa, né? Não sei, bom, você já está mais envolvida aí no agronegócio, né? Mas eu, fora da cadeia aí, acabo ficando surpreso com muitas informações como essas. Como a gente falou no bloco anterior, essa cadeia é muito complexa, né? Jussan, essa relação de troca realmente já muitos produtores já afirmaram, né? Então, muitas vezes o impacto de deixar de produzir, ele vem para a cadeia final, para o consumidor final, que vai impactar ali no preço do óleo, no preço da carne. Aí você pode se perguntar, mas por que no preço da carne? Porque a ração muitas vezes é composta, né? Pela soja também. Inclusive, já são um aspecto para ser falado, que na China, a nossa soja, a destinação dela é quase integral para ração animal. E aqui no Brasil ela também é utilizada para ração e para alimentação também, como produtos derivados, né?
Então, essa demora, ela acaba impactando em todos os aspectos. Vamos supor uma indústria. Uma indústria, ela precisa daquele produto o ano inteiro para ela girar, né? Para ela produzir, para ela continuar com a produção dela contínua. E daí, sabendo que há esse atraso agora de plantio aqui no nosso país, a empresa vai ficar preocupada porque lá em janeiro, será que vai ter soja suficiente para comprar? Né? Então, pode ser que falte produto ou tenha que buscar um preço maior, né? Muitas vezes. Então, essa preocupação não é só do produtor, é do consumidor final também e dos mercados chineses, né? Porque eles precisam ter essa quantidade garantida para as fábricas deles. Muito bem falado. Eu vou pedir até para o seu Odenir aí complementar, já que o que a Daiane acabou de falar, né, que pode ficar, eu acho que foi até mais fácil para entender quando fala assim, né, o produto pode ficar mais caro para o consumidor. Se o chinês, por exemplo, tiver que pagar mais caro, o custo de produção dele vai ficar mais caro, o suíno, que ele cria lá, qualquer que seja a produção, vai encarecer a produção, que na hora de chegar lá no consumidor final, consequentemente, vai estar mais caro. Então, existe um risco também, eu queria até perguntar para o meu pai, se existe o risco também por esse atraso, não sei se ele vai saber responder melhor, ou a Daiane, se esse atraso pode afetar no valor. A gente já discutiu que são vários assuntos aqui que influenciam o valor da soja, mas esse atraso, será que ele pode ser preocupante em relação a preço? Jossan, pode impactar até nessa tua camisa bonita que você tem aí agora, pode impactar esses dias de atraso de Nem é tão chuva. bonita. Por quê? Porque vai atrasa o plantio de soja, aí depois o algodão você planta-se da mesma maneira, mas porém vai se produzir menos. Produzindo-se menos, o custo quase sempre vai para o consumidor final. Se você produzir menos algodão, a roupa que a gente usa amanhã depois poderá ser até mais cara. Mas por que ficou mais caro? Só porque não choveu no Mato Grosso 15, 20, 30 dias de atraso? Mas infelizmente é assim, é uma sequência de tudo que explode, vamos dizer, no consumidor final. Por isso que a gente defende muito que a nossa região, a região do agro, quanto mais você produzir, é melhor para todos. Quanto mais você conseguir ter tecnologia, quanto mais, pessoal, muitas críticas da quantidade de veneno ou alguma coisa que se vai em cima. A gente vê que tem muitas ONGs por trás disso. Porém, se não tivesse o veneno para a gente matar os insetos, nós iríamos produzir hoje 10, 20% do que a gente produz. E isso tudo impacta onde? No preço final. Então, antes da gente criticar um produtor ou aquilo que ele usa, porque ele sabe usar e usa muito bem. Eu lembro desses dias que vocês comentaram sobre as queimadas, né? Um produtor nunca vai querer queimar a terra dele. Um produtor sempre ele zela pela terra, todos os vizinhos cuidam e cuidam muito. Então, isso, antes da gente criticar um produtor rural, nós temos que analisar bem e ter conhecimento de causa antes de a gente falar muito mal de um produtor, qualquer que seja o produtor nosso. Daiane? Foi muito bem pontuado, né, que esses impactos eles geram um reflexo na sociedade, né, e o que a gente não gostaria é que chegasse a esse ponto, porque todo mundo acaba perdendo, não só o consumidor final, mas como o produtor, que na sua segunda safra muitas vezes é reduzida, e às vezes as pessoas têm uma concepção de que vai só aumentar o preço do produto e ele vai vender muito bem, obrigada. E hoje a gente for fazer uma análise do preço que está hoje, e ele subiu 2% em relação
há dias atrás, né? Porque houve esse atraso. 2% não é nada se a gente for comparar, né, a todo esse período de seca e a quantidade de produção, né, que poderia já estar adiantada ali no plantio. Então, a gente tem que analisar sempre os fatos e as consequências, né? Então, nem sempre subindo o preço, o produtor está lá lucrando horrores. Muitas vezes, não. Daiane, eu só queria complementar, eu só queria complementar também que existe também, vai impactar um pouco nos preços agora também, que é o Banco Norte-Americano, lá o Fed, ele baixou os juros, né? O que isso também vai impactar no preço das commodities nossas? Assim? É que vai incentivar um consumo maior, ou baixando os juros, haverá mais gente fazendo investimento e automaticamente mais empregos para os Estados Unidos. Isso vai gerar mais renda, e gerando mais renda terá mais consumo também. Então, isso também, só isso iria impactar um pouquinho nos preços das commodities. E a China também, ela estava incentivando as, os estímulos econômicos dele lá, que também seria quase a mesma coisa do que os Estados Unidos estão fazendo. Né? Então, nesses fatores também iria aumentar um pouquinho o preço desses commodities que vender. E também depois aumenta em virtude desse pensamento que a gente vai produzir um pouco menos do que os outros anos anteriores. Tá certo, vamos agradecendo aí a participação dele, que é especialista em negócios, né? Ajudou a gente a entender um pouquinho mais por que o chinês já está preocupado com esse atraso no plantio, porque pode afetar os negócios da economia interna, né? Então, deles, no caso, né? Então, importantíssimo esclarecer isso. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez por aqui. Odenir Luiz Ancanaro Bianco. Jostão, obrigado pelo convite, obrigado, parabéns para você, pelo sucesso do programa de vocês, em Santa Catarina, lá, comentando lá com meus amigos, lá, todo mundo, um dia ver vocês, outro dia também. Parabéns pelo sucesso de vocês, tá bom? Obrigado. Amanhã eu acho que ele tá. Deixa eu ver se amanhã talvez ele esteja aqui no teu lugar, viu, Daiane? E para cobrir também a tua mini férias, ele já aceitou o convite de participar comigo aqui também. Tamo junto? Obrigado, pai. Tamo junto. Esse meu substituto está muito de peso. Vai ser difícil você me querer de volta depois. Não sou especialista igual da Ana, mas a gente vai tentar fazer o possível. Obrigado, pai. Um abraço. Boa noite. Obrigado, filho. Obrigado. Daiane, é importante a gente contextualizar tudo isso, né? China. Eu confesso para você que eu não imaginava tudo isso, não. Justin, esse impacto ele é amplo, né? Se a gente for pensar na preocupação da China, com certeza ela é a que mais busca produtos aqui no nosso país, né? Ela tem essa necessidade desse produto. Então, eles acabam ficando preocupados sim, e às vezes até levando a demanda para os Estados Unidos, que tem acontecido, né? Buscando em outros mercados para que fiquem supridos, né? Igual eu falei, aquela indústria, ela precisa do produto, ela tem que ter sempre um estoque de produto. E como nós já tivemos aqui no Mato Grosso uma seca que comprometeu os estoques, então eles não têm muita barganha ali esse ano. Eles vão até os Estados Unidos, que teve uma safra boa sim, está tendo uma safra boa, porém nem sempre é suficiente, né? Aí esses ajustes de mercado eles precisam ser feitos. Então uma preocupaçãozinha sempre tem aí, porque a fábrica lá está sempre comendo, né? Então ela não fica com a barriga nem tão cheia e nem tão vazia. Então ela precisa de estoque para manter sempre em funcionamento. E para ter uma segurança alimentar, haja vista
os animais precisam da ração, né? E para que haja consumo e o ciclo se feche. Eu estava até fazendo uma pesquisa aqui, ó. Índia é o país mais populoso do mundo, depois vem China, com, será que é 1.425.000.000. É muita gente, né, para ser alimentada. A economia interna depende muito da nossa soja para que alimente, né, se eu entendi bem, eu acho que é isso, né, para que alimente, para que gere outros produtos derivados da soja aí, por exemplo, soja e milho. Muito bom. Daiane, vamos encerrando por hoje? Vamos encerrando por aqui, esperando que no próximo programa a gente já tenha uma chuva aí abençoada, para que a gente venha trazer novas notícias sobre a evolução do plantio. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Obrigado, Daiane. Amanhã tá de folga, né? Daí a gente se vê na quinta-feira, é isso? Isso, Jossan, até quinta-feira. Tchau, então. Um beijo para você. Obrigado pela sua participação. Tá aí, gente, mais um Agrodebate trazendo informações para você e você pode acompanhar, vou lembrar você de casa que você pode acompanhar a gente através das redes sociais, Facebook, YouTube da TV Buritis, no Instagram também do Agrodebate, você pode pesquisar a gente lá nas redes sociais, @agrodebatemt e também no YouTube, @agrodebate. Tem muita informação para você, todos os dias lá no Instagram são postados aí os principais cortes do dia. Essa conversa de hoje amanhã estará lá no Instagram, portanto. Combinado? Você de casa fica agora com o Jornal da Record, são informações do Brasil e do mundo para você ficar muito bem informado. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais Agrodebate aqui na tela da TV Buritis.